E aí, Bel, jovens? Olha lá, Ape Silvestre. Paramos ali no restaurante, tomar um cafezinho, né? Olha o cargueirinho ali, ó. BR-146. Olha lá. Ali tá os meninos ali da Serrana. O tempo tá meio dobrado, hein? Positivo. Uns quilômetros pra frente ali já é Serra do Salito. Ali tá um internado, coitado. O outro ali também. E vamos seguindo aqui por enquanto com o nosso cargueiro aqui. Pouso.